Olá, meus irmãos, hoje, dia 16 de outubro, estamos aí na 28ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra, que você também compartilhe esse evangelho de hoje com seus grupos de amigos. O evangelho hoje está em São Lucas 11, de 47 até o 54. Pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já está presente no meio de nós, venha nos iluminando e nos conduzindo. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça, que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, no entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunho e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construíram os túmulos. E por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhe enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peça conta a essa geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo. Desse sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedido conta disso a essa geração. Ai de vós, mestre da lei, porque tomaste a chave da ciência e vós mesmo não entrais, e ainda impedis que os que queiram entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armaram ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós esse evangelho de São Lucas, do capítulo 11, do versículo 47 até o 54. Jesus hoje, nesse evangelho, chama a nossa atenção para o fato que a prática religiosa não pode ser usada para enganar as pessoas. Não pode ser feita de aparência. Não podemos viver na base do fazer de conta. Somos chamados à autenticidade e à serenidade do seguimento da palavra do Senhor e à prática dessa palavra. Jesus está diante de pessoas que sabiam todas as coisas, que tinha certamente, tinha na ponta da língua todas as leis, os mandamentos e as prescrições que passavam de 600 leis que eles haviam criado. No entanto, faltava seriedade na vivência da palavra. Assim, muitas pessoas, por não saber de cor todas essas normas da lei, relaxavam na prática da religião, porque parecia uma lei impossível de ser seguida por nosso Senhor. Ao seguir a palavra de Deus, era muito difícil. E Jesus faz aqui um sério e grande apelo que vem também da sua igreja para superarmos essa duplicidade que se transforma em hipocrisia, fingimento na prática religiosa. Pedimos a Deus hoje que nos dê a graça da autenticidade a essa abertura de alma, para que esses ai de vós, esses ai de Jesus, ai de vós, não venha sobre nós também. Que Ele nos dê a graça de sermos coerentes com os seus mandamentos e com seus ensinamentos, como a doutrina da Santa Igreja. Eu hoje quero trazer a história da vida de Santa Edvirgem, que oferece um belo testemunho do ensinamento do Evangelho. Hoje é dia de Santa Edvirgem. Esse Evangelho que nós acabamos de ouvir
diferente entre uma fé apenas de aparência e uma fé que se manifesta em ações concretas. Foi o que Santa Edvige viveu. Jesus, aqui no Evangelho, ele critica aqueles homens e os profetas do passado como os túmulos, mas não vive a essência de seus ensinamentos. A história de Santa Edvige se conecta a isso, pelo contraste entre sua posição social e suas verdadeiras obras de caridade. Conta-se que Santa Edvige, já viúva, morando em um mosteiro, fez uma visita a uma prisão. Lá, ela fez uma descoberta chocante. Muitos dos homens encarcerados não eram criminosos nem violentos, mas pais de famílias, que haviam sido presos por inadimplência. A miséria, as más colheitas o impedia de pagar os seus tributos aos senhores da terra, e a prisão era a punição. Esses homens estavam essencialmente condenados pela pobreza e suas famílias estavam abandonadas. Muitas vezes precisavam se sujeitar à humilhação e até à prostituição para sobreviver. Diante dessa realidade, Edvige não se limitou à boa intenção, ao lamento. Ela agiu e pagou as dívidas dos presidiários com o dinheiro do seu próprio dotes e bens. Negociou o perdão das dívidas diretamente com os credores. E ajudou e a libertou aqueles prisioneiros e pais de famílias. E ajudou a recomeçar suas vidas, auxiliando para conseguir emprego. A história da visita de Santa Edvige à prisão é um testemunho vivo contra a atitude criticada por Jesus no Evangelho. Enquanto os mestres da lei constroem os túmulos dos profetas, honrando a pena exteriormente, Santa Edvige fez exatamente o oposto. Honrou com ação, não com aparência. Ela não usou sua posição de nobreza para criar grandes monumentos, mas para libertar os oprimidos. O seu poder e riqueza foram instrumento de libertação, não de ostentação vazia. Ela entrou no reino e ajudou outros também a entrar. Ao saldar as dívidas, removeu uma barreira física e social que impedia aquelas famílias de ter uma vida digna. Ela não apenas entrou no reino através de sua fé e caridade, mas deixou entrar aqueles que a sociedade havia jogado fora. A chave da ciência que o liberta, que Santa Edvige possuiu, não era um conhecimento teórico da lei, mas a sabedoria prática do amor ao próximo. Ela usou essa chave para abrir as portas das prisões e dar aos pobres uma nova chance. Santa Edvige não honrou os profetas do passado com palavras ou monumentos, mas imitou seu espírito de justiça e compaixão, tornando-se ela mesma uma voz profética em seu tempo, através de seus atos. Que a história dela hoje nos inspire a viver uma fé que não se contenta com homenagem do passado, mas que se transforma em gestos concretos de liberdade e vida para os que sofrem hoje. Santa Edvige, rogai por nós. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Seja você também um missionário digital. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.